E hoje é a terceira chave, onde nós vamos falar sobre libertar-se da escravidão. Que escravidão é essa? De ficar trabalhando e vivendo apenas para pagar conta, né? Tudo que você trabalha, ganha, tudo que você recebe, você gasta, e aí o dinheiro não dá, muitas vezes tem que entrar a recorrer a um crédito, e você fica naquela vida em círculo, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu queria começar, então, com definindo, então, essa libertação, né, da escravidão, como o que seria a escravidão, no caso da vida financeira? É a dependência da sua força de trabalho. Se 100% da sua renda depende da sua força de trabalho, o que aconteceria com você se você perdesse a sua capacidade física? Por um acidente, por uma doença, ou a sua capacidade de trabalho através de um desemprego, de uma pandemia, porque o seu custo, ele independe disso. Independe de você estar gerando renda. Então, se a sua principal fonte de renda advém da sua força de trabalho, que garantia que você tem que amanhã vai estar tudo bem, tudo certo? Que o seu custo fixo não vai aumentar porque vai acontecer um imprevisto na sua casa, com seus filhos, ou uma pandemia, né, que pegou todo mundo, ou mesmo um acidente, uma doença. Tem que haver uma forma mais inteligente de você não ser tão dependente da sua força de trabalho. Como que a gente pode estruturar isso? E aí eu queria trazer 4 conceitos muito importantes, que apesar de serem técnicos aqui, mas eles são muito simples de entender. E eu tenho certeza que você, depois que tiver acesso a esses conceitos, vai ser extremamente libertador. Porque você vai entender como que o mecanismo de construção de riqueza. Os ricos trabalham com esse mecanismo funcionando a favor deles. As pessoas que dependem, né, que a gente chama a classe média, né, se a gente fizer 3 divisões, o rico, a classe média e o pobre, funcionam diferente com esse mecanismo que a gente chama de fluxo de caixa, que é o dinheiro que entra e que sai. Então, vamos ver esses conceitos aqui. Então, o primeiro conceito é da renda passiva. O que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que ocorre independente de você. Então, por exemplo, você tem o seu trabalho, você paga suas despesas com o seu trabalho, com o que você recebe de salário, de renda, etc. Mas você também tem um aluguel. O aluguel é uma renda passiva. Você também tem uma reserva financeira que te gera juros, né, de investimento, e aquela renda que chega é uma renda passiva, né? Você também tem uma pensão, uma renda passiva. Então, renda passiva é toda renda que entra que não depende da sua capacidade física, da sua força de trabalho, de você estar ali para poder fazer acontecer. Isso é renda passiva, ok? E renda ativa? A renda ativa é aquela que só existe se você estiver trabalhando. Então, essa renda ativa, quanto mais você é dependente dela, mais escravo você é, ok? E a renda, qual que é o conceito de ativo e de passivo? Ativo é aquilo que coloca dinheiro na sua vida. Então, ativos são patrimônio, é um patrimônio que você formou, seja através de fundos de investimento, de patrimônio físico, que a gente associa muito patrimônio a patrimônio físico, né? A casa, o terreno, o carro. Então, isso é patrimônio também, mas patrimônio é obra de arte, patrimônio é reserva financeira, e patrimônio é um título. Isso tudo é patrimônio, ok? Então, o ativo é aquilo que põe dinheiro no seu bolso. E o passivo é aquilo que tira. Passivos são obrigações. Então, deixa eu dar um exemplo prático. A casa que você mora, ela é ativo ou é passivo? Ela é passivo. Por quê? A casa que você mora não põe dinheiro no seu bolso, ela tira dinheiro do seu bolso. Porque se ela é sua própria, ela é sua. Mas você precisa você tem um custo de manutenção dessa casa. Você, de tempos em tempos, você tem que pintar, você tem que trocar coisas. Então, ela só te gera custo, ela não te gera renda, ela só te gera despesa.
Então, ele é passivo. O carro é ativo ou passivo? Passivo. Ele é uma obrigação, ele tira dinheiro do seu bolso. Quando você pega um carro, num ano, em torno de 30% que você gasta para manter aquele carro ali, para tê-lo, com custo de oportunidade, que é aquele custo que você perde por não estar investindo, com depreciação, porque o carro vale menos com o passar do tempo, né? Então, o custo de ativo ou passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. E o ativo coloca dinheiro no seu bolso. Então, quando você tem um imóvel e o imóvel está alugado, ele é um ativo. Quando você tem um fundo de investimento e esse dinheiro está aplicado, ele está te gerando dividendos, ele é um ativo. Então, passivo tira dinheiro e ativo coloca dinheiro no seu bolso. Então, quanto mais passivo você comprar, mais escravo você fica. E isso ocorre muito com a classe média. Ela tem um carro financiado, ela tem a casa financiada, aí ela compra uma casa de campo, que também é um passivo, porque só vai dar despesa, não é isso? Então, vai comprando passivo, passivo, passivo. Eu vou explicar isso um pouco melhor na outra folha. Então, esses 4 conceitos, o equilíbrio entre os 4 conceitos, é que vai te deixar livre dessa escravidão financeira, livre da sua capacidade de gerar renda. Então, para a gente parar de repetir padrões, eu queria trazer um conceito aqui importante, parar de repetir padrões. Existe uma tendência muito grande da gente repetir padrões. Padrões que a gente aprendeu com os pais, que a gente observa com os amigos, com o nosso ciclo social, inclusive amanhã eu vou falar de ciclo social, relacionamentos e influência, na forma como a gente lida com as finanças. Então, a questão de repetir padrões, ela é muito complexa, porque é como se você vivesse numa bolha, né, numa ilha, e você acha que tudo ali gira em torno dessa bolha e dessa ilha, que todo mundo faz daquela forma. Então, você vai para a escola, os seus pais te ensinam, né? Eles te ensinam, olha, vai para a escola, estuda, arruma um emprego, compra a sua casa própria, compra o seu carro e tenha segurança. E aí, o que as pessoas fazem? Arrumam um emprego, via de regra, compram uma casa própria, porque tem que comprar a casa própria, mesmo que financiada, em 120 meses, mesmo com aquele monte de juros, vai pagar a própria casa umas 2 ou 3 vezes, mas ele vai lá e compra a casa financiada, compra o carro, via de regra, às vezes é financiado, e arruma um emprego. E aí, na medida que a renda sobe, ele sobe o padrão. A renda sobe de novo, ele sobe o padrão. Sobe o padrão. O que é padrão de vida? Melhora a escola dos filhos, melhora onde ele faz as compras do supermercado, melhora o apartamento, ele troca de apartamento, vai para um apartamento melhor e passa a pagar mais condomínio. Então, fica naquela prisão, que a gente chama de corrida dos ratos, ou viver em círculo. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz a corrida dos ratos, ou seja, você trabalha, paga a conta, o dinheiro acaba, você trabalha mais, paga a conta e fica só ali. E aí sobe o padrão, sobe o custo. Sobe a renda, sobe o custo de vida. E aí, mesmo que você suba a sua renda, via de regra, as pessoas não guardam. Vai subindo o custo fixo. Então, na verdade, ela só mudou de padrão de vida, porque ela continua escrava do mesmo jeito, e às vezes até numa condição pior. Porque quem tem uma renda mais baixa se vira mais fácil. E quem é uma classe média que está com a vida toda, os filhos estudam numa escola X, o carro do ano e tudo, para você mexer nesse padrão é muito mais complexo, né? Os danos vão ser muito maiores, inclusive para os filhos, né? Até eles se acostumarem, etc. e tal. Ok? Então, como que funciona o fluxo de caixa, ou seja, as entradas, isso que é fluxo de caixa, o fluxo do dinheiro que entra e do dinheiro que sai, se chama fluxo de caixa. E como que funciona do rico, do pobre e da classe média? Vou começar falando pelo pobre, até porque eu não desenhei ele aqui. O pobre é o seguinte, ele ganha 1.000 e gasta 1.000, e pronto. Tudo que ganha, ele gasta. E quando ele recebe um pouquinho mais, ele vai fazer churrasco, vai encontrar os amigos, não tem educação financeira, não se preocupa em adquirir conhecimentos financeiros e tudo que compra é parcelado.
Então é um escravo eterno, não consegue subir ali de padrão de vida, vive para pagar as contas, ok? E a classe média em relação à classe dos ricos? Eu vou primeiro começar falando dos ricos. Como que é o fluxo de caixa, as entradas e as saídas de quem é considerado rico? Rico é aquele que já não depende mais da sua capacidade física para pagar as contas. Ele já tem ativos suficientes para oferecer liberdade financeira, ele possui riqueza, né? A renda, olha que interessante, a renda sempre é maior que a despesa, ou seja, mesmo que ele suba o padrão de vida, ele não vai a despesa não vai subir acompanhando a renda. A renda vai sempre subir mais do que a despesa. Então não é porque começou a entrar mais dinheiro que ele vai arrumar mais despesa, que ele vai trocar o filho de escola, que ele vai mudar de casa. Inclusive tem pesquisa sobre isso, que os grandes milionários eles moram mais de 20, 30 anos na mesma casa. Então a despesa sempre é uma despesa controlada, não quer dizer que ele vai deixar de viver. E aí com o que sobra, o que ele faz? E Andréia, boa noite. O que ele faz com o que sobra? Ele compra ativo. E o que é o ativo no nosso conceito? É tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso, ok? Ativos, por exemplo, um apartamento que você aluga e que gera dividendos. O dinheiro que você coloca no banco e começa a te gerar também lucro, ok? Então, com o valor que está sobrando aqui, como a renda está muito maior que a despesa, com esse valor que sobra, ele vai comprando ativos. Nunca aumenta passivo, nunca não vai sair comprando mais uma casa de campo, ele usufrui, ele vive das experiências, né? E aí os ativos geram renda para pagar as despesas. Ele chega num ponto que ele nem precisa da renda mais para pagar as despesas. Essa renda é só para comprar mais ativos que vão pagar as suas despesas. E aí ele vai aumentando a sua riqueza. E o passivo sempre é pequeno. O passivo é obrigação, é dívida, é compromisso. Sempre vai ser menor. E aí ele tem a liberdade. Como ele sempre tem mais do que ele precisa, não significa que ele não está vivendo bem, muito pelo contrário, mas ele vive bem respeitando esse fluxo. E a classe média? A classe média é a verdadeira escrava, né? Por que ela é a verdadeira escrava? Porque ela faz isso que nós falamos, né? A renda aumenta, aumenta a despesa e aumenta o consumo, né? Então vamos falar de um médico, por exemplo. Ele é um residente, aí depois ele passa a ser sai da residência, aumenta a renda. Aí ele vai fazendo curso para poder aumentar a renda mais, para poder comprar um apartamento, para aumentar a despesa, e vai aumentando a despesa. E sobra muito pouco aqui. E aí, com o que sobra, ele compra passivo, casa financiada, carro financiado, filhos num bom padrão, né, filhos em boas escolas, e viaja, né, muito consumo, né, a classe média consome muito, né, e aí não sobra para comprar ativo, não sobra para comprar construir o patrimônio que vai dar liberdade, que vai dar segurança, não só agora, mas no futuro, na aposentadoria. Então ele fica com um orçamento muito apertado, tudo que gasta, ganha, tudo que ganha, gasta. E quando sobra, sobra pouco, poucas reservas, né? E com o que sobra, muitas vezes não tem uma boa estratégia para fazer investimentos. De uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, houve uma popularização, né, da educação financeira, tem muitas opções para investir, mas a gente ainda vê muita gente assim, equivocada, vai lá e faz uma previdência privada e no primeiro aperto saca a previdência privada, tem lá 27,5% de desconto na fonte e vai usar para outras coisas. Então, até as decisões de investimento da classe média, elas são questionáveis. Então, tem que aumentar o investimento na educação financeira, porque quando você faz isso, por exemplo, uma previdência resgata ou um seguro resgatável, vai lá e resgata e vai usar para uma emergência, significa que você não estava preparado financeiramente. Você não tinha efetivamente uma reserva financeira, né? A renda estava muito comprometida. E é a classe média que é a mais endividada. É a mais endividada. Porque passou de 2 salários mínimos é classe média, né? E aí o que acontece? 5 mil reais é classe média, 8 mil reais é classe média, etc. e tal. E aí o que acontece?
o crédito é muito fácil. E aí você tem lá um cartão Black, né, na conta, você tem lá um cheque especial, aumenta o limite, e aí apertou aqui, tem um crédito consignado, que aí você pega aquela parcelinha e insere ali, e aí você vai tendo aqueles tijolinhos que você vai colocando aí, que vai pesando, né? Seja por 5, por 10 anos, de dívidas. E aí, cada vez mais, você vai aumentando a sua despesa e a renda, muitas vezes, ela está fixa. E aí, como você está aumentando muito a sua despesa, o que você tem que fazer? Recorrer ao crédito. E esse crédito é aquele crédito fácil, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, crédito pessoal. E você tem o crédito, que existe um sistema financeiro para poder te oferecer. Para poder te oferecer, inclusive, mais do que os 30% do que a lei coloca lá de endividamento, que você poderia pegar de empréstimo consignado. As instituições não respeitam isso, né? E vai, assim, cada instituição pega lá seus 30%. E aí o que acontece? Você acaba ficando num nível de endividamento alto e essa sua escravidão aumenta. Esse é um ciclo que a gente vê hoje no Brasil de uma forma muito forte, né? 75% das famílias hoje são endividadas. E você sabe que a grande maioria são mulheres, nós temos mulheres aqui, Andréia, Cláudia, Suzana. Então, assim, a maior parte do endividamento é das mulheres, porque ainda mais as mulheres que chegaram na maturidade, que têm mais aí de 50 anos, que absorveram um nível de papéis na vida, né? Papéis como esposa, como mãe, como filha, porque ela que cuida, acaba cuidando dos pais, e agora como provedora de casa. Muitas delas, muitas de nós, né, eu tenho 50 anos também, ganhando mais do que os maridos e sustentando uma casa ou sendo um grande arrendo de família. Então, esse excesso de papéis e a não educação financeira, que não é ensinada na escola, não é discutida em casa, não é ensinada na vida, isso tudo contribui para a gente virar escravo do sistema financeiro. E achar, inclusive, que o gerente de banco é o melhor conselheiro. É a melhor pessoa para poder te orientar. E, na verdade, não é, né? Ele é um profissional que eu super respeito, mas que ele tem metas para bater. Metas de empréstimo, meta de consórcio, metas de aumentar, te vender o cartão de crédito, ele te dá um limite e torcer para você usar, metas de cheque especial. Isso tudo que vai te envolvendo ali, te dando uma falsa ideia de que você tem um dinheiro que você não tem. Porque se você está tendo que recorrer a isso, significa que você está gastando mais do que você ganha. Não é verdade? Então, como deixar de cair, como sair desse sistema, né? Que é uma escravidão. O que a gente chama isso, na verdade, de corrida dos ratos, né? Corrida dos ratos por causa daquela rodinha dos ratos, dos hamster, né? Que eles ficam correndo ali, correndo e não saem. Essa que é a ideia, né? Você trabalha, gasta, o dinheiro acaba, aí tem, por causa das despesas, trabalha mais, gasta e vai, e você fica aqui. E aí, a corrida dos ratos também, porque você aumenta o seu padrão de vida na medida que você vai aumentando a sua renda. Sendo que na medida que você vai aumentando a sua renda, você deveria aumentar a sua liberdade. Como que você faz isso? Guardando o que aumentou, né? A única coisa que acaba quando ocorre um imprevisto é a renda. A despesa continua. E quanto mais inchado tiver o seu custo fixo, mais escravo você é. Então, no imprevisto, e a gente viu muito isso na pandemia, né? A única coisa que vai acontecer é você acabar com sua renda, porque as suas despesas elas continuam, e via de regra aumentam, né? Num adoecimento vai aumentar, numa invalidez, numa doença, ou isso pode se estender inclusive aos seus familiares, porque quando você é provedor, você tem um sistema em que você é responsável, né? Então, para sair da corrida dos ratos, qual que é a solução? Você precisa entrar na sua vida financeira, entrar no palco da sua vida, olhar para aquilo ali, o que isso está refletindo de mim? É muito interessante, porque a maturidade, ela traz essa certeza do tempo finito, né?
Não sei se acontece com vocês, mas assim, pelo menos comigo, eu até meus 40 anos, para mim era como se eu a vida inteira fosse trabalhar, que eu ia conseguir as coisas a qualquer momento, tudo, qualquer virada que eu quisesse dar na minha vida, eu era capaz. E aí eu fiz 40 anos. Na verdade, a ficha caiu mesmo com 43 que começou a cair. É impressionante como eu comecei a olhar para trás e comecei a me sentir vulnerável mesmo, entender que o tempo passou muito rápido e que eu precisava começar a fazer alguma coisa, né, diferente, assim, em termos de maturidade. No caso das finanças, eu também caí nessas corridas dos ratos, porque como eu tive muitas dificuldades financeiras no início, né, da minha vida, familiares, e eu comecei a trabalhar muito cedo, quando eu fui, ninguém me ensinou como fazer dinheiro, né? Então eu fui aprender a fazer o dinheiro chegar. Quando ele chegou, eu achava, chegou, tem que gastar. Então eu gastava tudo e gastava mais do que deveria. E o que aconteceu? Eu caí nesse ciclo de endividamento que as pessoas caem. E na época, para eu sair disso, levou um certo tempo, né? Muita educação financeira, muito aprendizado e muita força de vontade. Mas quando eu cheguei na maturidade, né? Principalmente quando eu fiz lá, acima de quando eu comecei a chegar nos meus 48, 49, o ano passado, eu falei, gente, olha que louco que é isso, né? Como que nós somos empoderados, né? Como que nós que chegamos na maturidade temos a capacidade de fazer as mudanças na nossa vida e colher resultados, às vezes, com muito mais rapidez. Por mais contra-intuitivo que possa parecer, se você está na maturidade, está enrolado, está no vermelho, está com cheque especial, fala assim, será que dá tempo de eu consertar isso tudo? E eu quero dizer que sim. Na verdade, agora é o melhor momento para te falar a verdade. Por quê? O melhor momento em que você tem muito mais essa clareza de que sim, você tem menos tempo de qualidade, muitas vezes, né, pela frente, a gente não sabe até quanto que a gente vai viver. Então, eu preciso de começar a desfrutar da jornada. Cuidar do dinheiro não é um destino, é uma jornada. Então, o grande segredo é você se apaixonar pelo processo de fazer as coisas, se apossar desse processo e desfrutar esse processo. Que isso traga clareza para você, porque o mais difícil você faz, que é trazer o dinheiro para sua vida. Então, na hora que ele chegar, o que você tem que fazer? Falar para ele para onde ele tem que ir antes dele ir. Estabelecer metas de gasto, ajustar a sua vida para essas metas, e dentro dessas metas tem que estar o seu lazer, as coisas que você ama, o olhar que você tem que ter, o seu autocuidado, não só agora ficar cuidando das pessoas, porque até então, provavelmente, o seu foco era cuidar de filho, cuidar disso, cuidar daquilo. Não caia na armadilha de continuar cuidando dos filhos eternamente. A gente sempre vai cuidar porque somos pais, né? Mas olha para você. Você pode garantir que eles vão cuidar de você no futuro? Né? Então, se você não planejou adequadamente a sua aposentadoria, agora é o momento de você fazer isso. E para isso, você precisa de fazer o dinheiro sobrar. Não tem como, não tem outra forma, né? Então, como fazer? Copiar quem sabe, os ricos, fluxo de caixa dos ricos. Então, primeira coisa que você tem que fazer, ajustar a sua despesa, olhar para ela, porque tem um monte de coisa ali que pode tirar, reduzir, cortar, fazer outras escolhas para fazer sobrar aqui, ó, a sua receita. Sobrar. E com o que sobrar, você começar a guardar, a comprar ativos, que é o que põe dinheiro no seu bolso. Começa fazendo a sua reserva de segurança, depois você vai fazer a sua reserva para aposentadoria, para suas viagens, planejar tudo com antecedência, pedir desconto, adquirir um hábito, um jeito de viver em que você valorize o seu dinheiro, que você tenha um hábito, uma postura de economia, né? Porque a gente tem muito essa coisa, às vezes a mulher, eu vejo isso muito, né? De ter vergonha de pedir desconto, de ter vergonha de negociar, como se, ainda mais quando chegou na a classe média, né? Muitas vezes quer mostrar poder, isso é ignorância. Desculpem a franqueza, mas assim, é o seu dinheiro. Né? Tá pagando à vista, tem que ter desconto. Se você for aplicar, você vai aplicar 1%. Se você ganha 5%, maravilha, então vou pagar à vista. Vai sobrar 4%. Então, ter o hábito de pedir desconto, de pagar à vista, de pagar antecipado, parar com esse hábito de ficar tudo parcelando. Mesmo tendo dinheiro, a gente tem hábito de parcelar, né? O brasileiro, ele gosta disso. E aí perde a noção do tempo. Como que você controla a vida financeira cheia de parcelamento, parcelamento? A não ser que você faça
o meu curso, aí eu vou te ensinar, você vai ter uma ferramenta chamada linha do tempo, em que você vai aprender a criar um fluxo para a sua vida. Aí sim, pode ser inteligente parcelar algumas coisas e, se você não tiver desconto, né, e aplicar, ok? Então, o primeiro passo é fazer sobrar, para começar a guardar aqui, diminuir passivo de imediato, gente. Se você, sua vida está lotada de coisa que está só tirando dinheiro do seu bolso, tira isso. Tira. É a hora de pensar sobre isso. Né? Se você tem lá um imóvel que está financiado de 30 anos, será que não seria melhor um aluguel? Porque esse imóvel é seu? Não é. Se você está devendo 25 anos, você tem uma dívida. Bota no papel a sua dívida toda aí para você ver. E você está pagando, no mínimo, o dobro do que ele vale por estar financiando. Né? Mas se for uma questão emocional e for muito importante para você, mantém o imóvel e mexe em outras coisas. Isso aqui é são só insights para você sair um pouco da caixa, porque a gente acha que tem que ter um imóvel no nosso nome, mesmo que esteja financiado 30 anos, e você esteja pagando 3 vezes mais o valor dele. Será que não é melhor você, por 10 anos, ou por 7 anos, pagar um aluguel e guardar a diferença, e depois comprar ele à vista? Bom, para sair da caixa. Então, diminuir o passivo. Se tem uma casa de campo, será que não é melhor você desfazer disso aí e você, quando você quiser ir para o campo, você paga uma pousada? E você pode ir para diversas pousadas? Mas se for emocional, se for importante, se tiver um contexto, tudo bem. Mas é a hora de pensar fora da caixa para fazer sobrar. A maturidade traz isso. Porque muitas vezes você não conseguiu fazer o planejamento adequado anteriormente, às vezes não tem nada para sua aposentadoria, você está com 50 anos, o tempo está contra você. Então tem que pensar fora da caixa. Ok? Então diminuir dívida, diminuir aquilo que tira dinheiro do seu bolso, ajustar o orçamento para fazer sobrar e comprar ativos, aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Ok? Com o tempo, esses ativos, eles começam a pagar a sua despesa. E aí você tem liberdade. Liberdade para passar pela vida, usando a vida a nosso favor, desfrutando do que ela tem de melhor. É interessante que quando nós pegamos um dinheiro emprestado, coloca no papel, isso no meu curso eu ensino também, e é muito libertador para as pessoas. Eu fico assim impressionada essa última turma agora, assim, da pessoa não sabia que ela devia 300 mil, porque cheio de empréstimos pequenininhos, e pegou ali 100, está devendo 300. Só que olha só para a parcela. Muitas vezes não olha pelo prazo, né? E aí também a questão das dívidas, eu vou falar sobre elas, eu vou ter uma aula sobre dívidas nessa jornada, mas as dívidas é negociar. Primeiro é pegar a sua despesa fixa, dívida não é despesa fixa, dívida é um sintoma, você vai pagar, mas ela tem que estar à parte. Primeiro é essa despesa, porque essa despesa não estava organizada que você precisou de fazer dívida. Então é aqui, aí depois você encaixa as dívidas, ok? É assim que funciona. Porque a liberdade e poder de escolha não tem preço, gente. Nunca se teve tanta depressão. A cada 22 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Esses dados eles não são muito divulgados porque para não incentivar as pessoas, ok? Eu começo a questionar se isso é bom ou ruim, porque deveria ser mais divulgado. Vocês não concordam comigo que tem alguma coisa de errado? E uma das principais causas de suicídio é a depressão. E adivinhe, uma das principais causas de depressão é o endividamento. Nós temos um problema muito sério no Brasil de endividamento hoje. Se eu te falar que 75% das famílias brasileiras estão endividadas, isso é normal? Eu posso achar esse dado normal? Não é normal. Tem um problema de base muito grande. Existe uma indústria bancária, um sistema financeiro absurdo. Você sabia que se você tem dívidas, você tem dinheiro para receber? No meu curso eu ensino. Você tem várias formas que você tem. Você é capaz de imaginar isso?
o banco está te devendo um monte de coisa, está te devendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você é um funcionário, servidor público e tem uma conta salário, ou mesmo que não seja servidor, uma empresa tem uma conta salário, a conta salário você não pode ser cobrada taxa da conta salário. Então, se é cobrado de você aquela taxa, e eles usam isso como subterfúgio, porque te deu um cheque especial e tudo, não interessa. Conta salário, cobrou taxa, você tem direito à devolução dos últimos 5 anos, em dobro, pelo Código de Defesa do Consumidor. Pode entrar que você recebe, tá? Pode já chegar para o seu gerente, falar com ele. No meu curso eu dou até o passo a passo como fazer. Você sabia que o seguro prestamista, você pode pedir a devolução dele, quando você muitas vezes faz até um financiamento de carro, né, os seus financiamentos aí, e etc e tal, e tem uma série de coisas que você tem direito a receber. Então, existe um sistema bancário, principalmente com os aposentados, que chega a ser cruel. E a gente, por falta de alfabetização financeira, muitas vezes assumimos uma postura passiva, né? Alfabetização financeira é uma das aulas que eu também vou dar. O quanto que é importante, né? Deixar de ser um analfabeto financeiro, saber coisas básicas. Afinal de contas, é o seu dinheiro. E agora, você não tem muito tempo mais para ficar fazendo as mesmas coisas, né? Você pode até escolher continuar na mesma situação, mas você vai pagar um custo por isso. E o custo, cada vez, ele fica maior, que é uma vida na longevidade, na maturidade, com baixa qualidade de vida, com mal-estar, dormindo mal, né, com ansiedade, depressão, muitas vezes até com a produtividade profissional diminuindo, porque ninguém gosta de dever, né? Ninguém gosta de dever. Muito pelo contrário, a gente percebe que, inclusive no meu curso, eu percebo isso, que os alunos vão se endividando porque não quer dever, não quer ficar negativo no banco, aí vai lá e pega um empréstimo consignado, e aí aumenta a dívida. Não quer ter o nome sujo. E a indústria bancária utiliza isso. Então, a única forma da gente subir no palco, assumir as rédeas, o comando mesmo, é aprendendo a fazer isso. Por isso, eu sempre sugiro um mentor e um método, porque se você está tentando fazer do jeito que você sempre fez até agora e não deu certo, é hora de buscar ajuda, né? E o que você vai pagar por essa ajuda, às vezes, é muito irrelevante perto do que você vai economizar de juros, perto do que você vai economizar de vida, porque quando você deixa de pagar juros, você ganha tempo, você ganha no tempo, você ganha vida. Porque tem 2 recursos que a gente não recupera. O tempo nunca recupera. O tempo passou, você sabe disso, você chegou até aqui, né? E a vida que a gente não viveu. As experiências que a gente não desfrutou, seja com a gente ou com as pessoas que a gente ama. E quando você está dando dinheiro para o banco ou está vivendo um caos financeiro, você está deixando de desfrutar da vida. Com certeza você está deixando. Então, esse é o convite de hoje. Vamos deixar de ser escravo através da alfabetização financeira, começando a construir um fluxo de caixa inteligente. Fluxo de caixa, volto a falar, é a entrada e saída de dinheiro na sua vida, é o que você consegue trazer e como você gasta. Então, passando a assumir, tendo coragem, coloca no papel, junta tudo, põe tudo ali no papel e reconhece isso. Eu sei porque eu vivi isso. A gente, quando é muito inteligente, né, profissional bem-sucedido, mãe, tudo, e às vezes quando vai para a área financeira, uma pedrinha ali no sapato, a gente fala, a gente não quer nem olhar, né, para o problema, assim. Mas não adianta, você vai jogando para debaixo do tapete, uma hora aquele tapete vai ter que sair dali, e a sujeira vai ser tanta que vai perder mais tempo ainda. Então, quanto antes você olhar, né, mais leve vai ficar a sua vida. Nós estamos há 3 meses para o ano acabar. Então, qualquer modificação que você fizer agora vai refletir no ano que vem. Se você não faz agora e deixa fazer no ano que vem, você vai perder mais um ano, porque a vida financeira é uma trajetória, né? Se você não aprendeu, você não é de uma hora que você vai aprender educação financeira. Isso demora para entrar, é o processo, é uma adaptação, demanda tempo, demanda o seu tempo emocional, onde eu falei muito sobre essa questão das emoções, do pilar comportamental, né? Nós somos humanos, né? A mulher, principalmente, ela tem TPM, ela tem menopausa, tem uma série de hormônios ali, ela é muito sobrecarregada. Então, até aquilo ali fazer parte da sua vida de verdade, e você começar, né, a
a comandar as suas finanças, você vai precisar de tempo, né? Ei, Ruth, boa noite. Então, é isso o que eu queria deixar para vocês, esse recado de hoje, essa aula, essa chave. Cada informação que eu te dou é uma chave que vai abrir uma porta. Por isso que eu determinei, que eu chamei de chaves, né? Então, deixar de ser escravo, sair da corrida dos ratos, é uma chave que vai abrir a porta da sua vida financeira. E quando a gente equilibra a nossa vida financeira, nós equilibramos a vida como um todo. Isso cria uma ressonância em todas as áreas, né?